Havia todo tipo de rumores sobre uma ruptura no relacionamento entre os irmãos. Sussurros, fragmentos de informação e boatos. Mas nada de concreto, nada de certo. Claro, isso não impediu que os jornais de publicarem a história atrás da história, imprimindo informações de fontes anónimas e usando fotografias tiradas pela paparazzi, mas mesmo assim eles eram apenas rumores. Até que foi anunciado que um contrato de vários milhões de dólares tinha sido assinado por um dos irmãos com a Netflix, pelos direitos de um documentário em 6 partes, que ia sair no final de 2022, e que prometia revelar tudo. Logo a seguir, havia aquela entrevista com Oprah Winfrey, e depois disso saiu o livro daquele irmão. Bem, nos Estados Unidos, onde ele mora, foi tudo muito bem recebido. Na verdade, no primeiro dia que o livro foi lançado, vendeu um número recorde de 1,4 milhão de cópias em todo o mundo. Mas no Reino Unido, foi recebido com choque, com desdém, com indignação. Porque no livro, o irmão acusa a sua família de racismo, de bullying e até de agressão física. Se calhar não parece assim tão chocante, ou seja, há muitos livros sobre isso, não é? Ou seja, vivemos num mundo onde a realidade é racismo, bullying, agressão física. No entanto, foi especialmente chocante nesta ocasião, porque esta família supostamente era diferente. Esta família supostamente era melhor. Esta família supostamente era um exemplo para o mundo. Pois esta família era a família real britânica. E o irmão por trás de tudo isto era o Príncipe Harry. Muito bem. E agora com a série da Netflix, a entrevista com Oprah e o livro, qualquer esperança que a família tinha de preservar a sua dignidade e apresentar uma frente unida perante o mundo, tinha desaparecido. Pois as divisões familiares, os ressentimentos, as mágoas, tudo foi exposto para todos verem. E não era nada bonito. E até continuou e continua até hoje. Na semana passada, Harry mais ou menos levou o governo britânico a tribunal por causa de uma decisão que elas e também a família real tinha tomado. Ou seja, continua até hoje esta divisão, ressentimento, mágoa. Bem, hoje nós estamos de volta na primeira carta de Paulo aos cristãos em Corinto. E se estiveste aqui na semana passada, já sabes que a igreja em Corinto tinha muitos problemas mesmo. Pois, embora elas pensassem que elas eram super espirituais e superiores a todos os outros, na verdade, ela estava cheia de divisão e ciúmes, imaturidade e pecado. Havia divisões da congregação, com diferentes fações, seguindo líderes diferentes, Apolo, Cefas, Paulo, Cristo. Havia muito orgulho, o que os levou a desprezar o apóstolo Paulo, apesar de ter sido ele o primeiro a anunciar-lhes o Evangelho. E até havia um caso de incesto na igreja. Algo que, ao que parece, foi tolerado pela própria igreja. E nós pensamos sobre isso na semana passada. Mas porquê? Porque os cristãos, estavam a viver assim. Porque eles tinham esquecido quem eles eram. Ou seja, elas tinham esquecido que elas já não pertenciam ao mundo, mas foram resgatados do mundo por Jesus. Esqueceram que, enquanto verdadeiros cristãos, era suposto que eles vivessem vidas radicalmente diferentes do mundo. É isso que nós vamos ver agora ao olhar para o capítulo 6 de 1 Coríntios. Então vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ler. E diz assim... 1 Coríntios 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabais que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabais que havemos de julgar os próprios anjos?
quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquela que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, 2 pontos para nós esta manhã. O primeiro ponto é muito mais comprido, ok? Muito mais comprido, mais do que metade do tempo. Então, não se preocupem. Mas o primeiro ponto, que também é muito longo, o ponto, que é o seguinte. Verdadeiros cristãos devem viver vidas radicalmente diferentes do nosso mundo obcecado pelos direitos. Verdadeiros cristãos devem viver vidas radicalmente diferentes do nosso mundo obcecado pelos direitos. Bem, já sabemos que a igreja em Corinto estava com muitos problemas, não é? Mas agora Paulo foca em algo que ele considera completamente incompreensível. Versículo 1, mais uma vez. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, parece que havia cristãos naquela igreja que tinham um problema com outros. Não sabemos exatamente o que causou aquele desentendimento. O que era essa questão? Não sabemos. Mas pela linguagem no versículo 7 e no versículo 8, parece que estava relacionado com dinheiro. Se calhar foi um negócio que correu mal entre os irmãos, ou uma dívida por pagar, ou uma herança contestada. Mas fosse o que fosse, os dois crentes não conseguiram chegar a acordo. Então, o que eles fizeram? Eles foram para um processo judicial, levando o outro ao tribunal. E diz Paulo aqui, isso é trágico, mesmo trágico. Ele dá-nos 5 razões pelas quais isso é assim. Em primeiro lugar, é incompreensível porque, enquanto cristãos, eles hão de julgar o mundo. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Aquela expressão, julgar o mundo, pode significar pelo menos 3 coisas. Pode significar o julgamento escatológico,
ou seja, conforme Daniel 7, onde depois do regresso de Jesus, aqueles que confiaram nele estarão de alguma forma envolvidos no julgamento de toda a criação. Então pode ser isso. Ou pode significar um julgamento no presente, onde, por causa das vidas piedosas que os cristãos estão a viver agora, atualmente, ou seja, o mundo à nossa volta está a ser julgado e condenado ao ver a justiça dos cristãos. Ou Paulo pode estar a apontar para a maneira como um dia os seguidores de Jesus vão governar o mundo, tal como nós lemos esta semana em Apocalipse 20. Cristo vai reinar junto com a sua igreja. Então pode se referir a isto. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Mas seja como for, é claro que Paulo está a dizer que se um dia, quer agora, quer a reinar com Cristo, ou quer no último julgamento final, se um dia for confiado aos cristãos a responsabilidade de julgar o mundo e até os anjos, então elas certamente deveriam ser capazes de resolver disputas comparativamente triviais entre elas agora. Isso é a primeira razão pela qual ir ao tribunal é incompreensível. Bem, a segunda razão pela qual é incompreensível para Paulo é que elas estão, versículo 1, a ir a juízo perante os injustos. Versículo 4, um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Versículo 6, elas estão a ir perante incrédulos. E para Paulo isso é absurdo, não faz sentido. Ou seja, elas estão a fazer exatamente o que Harry fez com a família real, a tomar uma disputa entre a família e a trazê-la perante o mundo. Mas as famílias não deviam fazer isso, não deviam. E segundo Paulo, as duas pessoas envolvidas em 1 Coríntios 6 são família. Versículo 5. Repararam isso? Versículo 5. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio de irmandade. O versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão. Versículo 8. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. É um problema familiar. Não família de sangue, mas família de Deus. E por isso o problema devia ser resolvido por uma questão de princípio dentro da família. Mas isso nos leva à terceira razão. Pois ir a juízo é completamente incompreensível porque não é necessário. Pois no versículo 5, vemos que há outras pessoas dentro da família, dentro da igreja, que têm a capacidade e sabedoria para pensar cuidadosamente sobre estas questões mais difíceis. Ou seja, a igreja em Corinto era uma igreja cheia de sabedoria, pensaram elas. Uma igreja super espiritual. Então, claramente, houve pelo menos uma ou duas pessoas sábias que podiam ajudar aqui, não é? Pessoas com esta capacidade. Havia. Então, elas deveriam fazer isso. A quarta razão pela qual devia ser resolvido internamente é sugerido no versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, este processo já é uma derrota para a comunidade cristã. Porque mostra que elas estão dispostas a confiar mais num juiz pagão, que governa como a sabedoria do mundo, do que ao próprio Deus. E perante o mundo que está a ver, elas estão a minar a unidade que os cristãos dizem que ter, enquanto nova comunidade centrada em Cristo. Como um pastor disse, o único vencedor aqui é o diabo. Bem, antes de passarmos para a última razão, temos que reparar uma coisa importante aqui. Temos que reparar que a questão parece ser o que nós íamos chamar hoje em dia um caso de direito civil. Ou seja, não estamos a falar aqui sobre agressão física, ou abuso sexual, ou violência doméstica, ou escravidão, ou outras coisas do género. Ou seja, eu não acho que Paulo está a dizer aqui que cristãos nunca podem chamar a polícia para denunciar um crime cometido por uma outra pessoa que diz que é cristão. Pois se um crime foi cometido, não seria o cristão a levar a pessoa ao tribunal? Não seria. Seria o Estado, certo? O Estado a levar a pessoa. O Estado que foi instituído por Deus como autoridade para julgar os que praticam o mal. E denunciar um crime, especialmente um crime violento, de abuso sexual, nós estamos a ajudar a proteger as pessoas mais vulneráveis
na nossa sociedade. Infelizmente, houve casos em que líderes da igreja aparentemente colocaram muita pressão sobre vítimas do abuso para ficarem calados, de modo a que o problema pudesse ser resolvido pela própria igreja, usando este texto como uma justificação. Eu acho que não é por aí. Sinceramente, eu discordo. Nós precisamos ter muito cuidado aqui. Paulo, aqui, versículo 2, está a referir-se a coisas mínimas. Não é crimes sérios. Ele está a falar sobre um caso de direito civil, e especialmente aqui, sobre dinheiro, ele não está a falar sobre um caso criminal, com violência. Temos de reparar isso. Mas tendo dito tudo isso, vamos avançar para a quinta razão, pela qual ir a tribunal contra outro cristão não é a solução correta. Ora bem, nós vivemos num mundo obcecado pelos direitos, não é? Tu não tens o direito de, ouvimos as pessoas dizer, ou é o meu direito, mas embora esta atitude seja a atitude do mundo, não deve ser a atitude do cristão, pois o cristão deve viver de forma diferente. Versículo 7, mais uma vez. O só existir entre vós demandos já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou seja, para a pessoa prejudicada, isso deve ter sido muito difícil de ouvir, assim como é difícil ouvir hoje em dia. Mas a questão é, será que esta atitude perante a injustiça te faz lembrar de alguém? Ou seja, será que te faz lembrar de alguém que escolheu fazer exatamente isso que Paulo está a dizer? Que escolheu não defender os seus direitos, mas estava disposto a sofrer injustiças, sendo falsamente acusado, preso de forma completamente injusta, condenado à morte. Faz-te lembrar de alguém? Faz-nos lembrar de Jesus, certo? É isso o que Jesus fez. Ele não agarrou aos seus direitos enquanto Filho de Deus, mas ele se humilhou, sofrendo a injustiça da cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados, perdoados, salvos. E então o que Jesus disse aos seus seguidores? Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, tem que lembrar e defender os seus direitos em todas as situações, ganhar todos os argumentos e discussões com os outros, e se não, ir ao juízo. As palavras de Jesus, não é? Não são. Não eram as palavras de Jesus. Ele não disse isso. O que Jesus disse foi: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Está a ver, o caminho de Jesus é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é o caminho onde abdicamos os nossos direitos e estamos dispostos a sofrer o mal, confiando que um dia Deus vai nos vindicar. Lembra-se, quando nós estávamos a estudar os bem-aventurados? Bem-aventurados, os mansos, não porque eles são super fracos e não conseguem fazer nada, mas os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, eles estão a confiar. Eu não preciso responder agora. Não preciso ficar com os meus direitos agora. Porque eu sei que um dia Deus vai julgar com justiça e eu vou ser vindicado. Bem, talvez estejas a pensar que, ok, é interessante, ou não, se calhar estás a adormecer já. É interessante, mas é bastante irrelevante, porque eu não estou a levar nenhum irmão a tribunal aqui em Eiras, não é? Nós somos todos amigos, não há problema. Então é irrelevante. Mas embora talvez, espero eu, não estejamos a levar ninguém a tribunal, a verdade é que muitas vezes nós lidamos mal com as discussões e disputas com outros cristãos. Ou seja, não sei se sobre vocês têm uma conta do Facebook ou X, mas quantas vezes nós vemos discussões feias entre cristãos nas redes sociais, na esfera pública, onde todo mundo possa ver? Quantas vezes nós discutimos com o irmão sobre uma coisa pequena e depois recusamos relacionar-nos com ele até ele aceitar que nós tínhamos razão? Quantas vezes nós ficamos chateados com o nosso irmão e depois começamos a murmurar, se calhar com outros irmãos e depois com outras pessoas à nossa volta?
Que se calhar não são cristãos, que calhar familiares, ou amigos, ou colegas, sobre aquele irmão chato. Quantas vezes nós fazemos isso, ou ouvimos isso? Eu ouvi de duas pessoas da mesma igreja que fizeram exatamente isso. Duas pessoas que não falaram há mais de 15 anos, tudo por causa de uma discussão que tinham sobre uma herança. Sobre dinheiro. É sempre dinheiro, não é? Sempre dinheiro. Eu não sei quem tinha razão, quem não tinha razão, eu não faço a minha ideia. Mas, sinceramente, quem se importa é apenas dinheiro. É apenas dinheiro. Seria muito melhor, diz Paulo, sofrer a injustiça. E é injusto. Não estamos a fingir. É injusto. Mas é muito melhor sofrer a injustiça e prejuízo financeiro se isso significa que nós podemos seguir em frente enquanto família unida em Cristo. Por que nós temos sempre de ganhar? Eu tenho sempre de ganhar as discussões. E se eu não ganhei, eu vou voltar, se calhar vou pedir ChatGPT ou pensar como é que eu poderia na próxima vez ganhar aquela discussão. Porque eu quero ganhar. Eu tenho razão. Obviamente. Por que nós temos de sempre ganhar? Por que nós temos sempre de agarrar aos nossos direitos? Não foi isso que Jesus fez. Até porque sentimos que temos de insistir nisso. Será que não percebemos o dano que isso causa a nós e à família de Deus? Então, amigos, conseguem ver o que Paulo está a dizer aqui, não é? Ele está a dizer-nos para não sermos insensatos. Ele está a lembrar-nos que os verdadeiros cristãos vivem vidas radicalmente diferentes do nosso mundo. E, portanto, a maneira como lidamos com divisões e discussões na igreja devia ser radicalmente diferente da maneira como o mundo faz. Mas caso pensemos que isto é uma forma de isentar o culpado e encorajar a injustiça, Paulo continua, versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Pensa quem são estas pessoas, nem impuros. Quem é impuro aqui? Nem impuros, nem idólatros, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo não quer que nós estejamos enganados. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Claro, Paulo está obviamente a referir àquelas pessoas que estão a viver em pecado de forma habitual e sem arrependimento, ou seja, aquelas cuja identidade está ligada à imoralidade sexual, idolatria, adultério, a prática homossexual, roubo, ganância, embriaguez, injúria, engano e coisas semelhantes. E esse comportamento habitual e sem arrependimento só pode conduzir ao inferno. Mas há esperança. Porque nós já estamos naquela lista, não é? Nós já estamos naquela lista, mas há esperança. Versículo 11. Tais vós alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas vós santificados, mas vós justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Este é um versículo maravilhoso, que milhões e milhões de pessoas, ao longo dos séculos, receberam a esperança por causa deste versículo. É um versículo para imprimir e colocar no frigorífico. É um versículo para memorizar. Porque são versículos que dão a esperança a ti e a mim. Pois Paulo está bem ciente de que todos nós falhamos em tantas áreas diferentes da nossa vida. Ele sabe que todos nós tratamos mal os nossos irmãos. Temos feito isso. Podemos fingir que não, mas todos nós fazemos isso. Ele sabe que muitas vezes nós defendemos os nossos direitos e recusamos-nos a negar a nós próprios e seguir o caminho da cruz. Mas mesmo assim, se nos arrependemos e confiamos em Jesus, então podemos ter a certeza absoluta que Ele nos lavou, que Ele nos santificou, que Ele nos justificou. Que são boas notícias, que não deviam servir como desculpa para continuar em pecado, obviamente não, porque agora somos pessoas diferentes. Fomos lavados. Então agora devemos viver de forma diferente. Vidas, lembra-se, radicalmente diferentes do mundo. Especialmente o mundo obcecado pelos direitos.
Então, primeiro ponto. Eu disse que era mais comprido, está bem? Não se assusta. Segundo ponto. Verdadeiros cristãos devem viver vidas radicalmente diferentes dos do nosso mundo, obcecado pelo corpo. Paulo agora volta mais uma vez para falar sobre imoralidade sexual, uma outra área na qual a igreja em Corinto tinha claramente falhado, apesar das suas afirmações em contrário. Parece que ela estava a dizer que, por causa de Jesus, elas estavam livres da lei e, portanto, livres para viver como quisessem. Mas Paulo não aceita nada disso. Ele sabia que, embora elas tivessem sido libertos das exigências da lei, isso não significava que elas podiam viver como elas quisessem. Não. Elas foram libertos da lei, não para voltar ao pecado, mas para viver em obediência ao Senhor. Pois fazer o que quiser não é liberdade, mas é anarquia e é a raiz de todo o pecado. Adão e Eva, no Jardim de Éden, descobriram isso, não é? Que este tipo de liberdade, fazer o que quiserem, leva apenas à morte e condenação. Então, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Parece uma coisa que a igreja em Corinto estava a dizer. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa. E Paulo diz, mas nem todas convêm. Sim, mas todas as coisas me são lícitas. E Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Corinto era uma sociedade profundamente permissiva. A deusa Afrodita era abordada como prostituta e no seu templo, no coração da cidade, os seus adoradores mantinham relações sexuais com prostitutos como parte do seu culto religioso. Ou seja, tu ias à igreja, ao templo, e havia prostitutos fora, e era completamente normal para ir ter como prostituta. Como parte da adoração, ato de adoração à deusa Afrodita. Era socialmente aceito e não esquisito. E, claramente, houve cristãos que decidiram seguir esse exemplo ao seu redor. Afinal, elas estavam livres, não é? Livres. E os seus desejos naturais deviam ser satisfeitos, certo? Ou seja, tu estás com fome, então devias comer uma francesinha, tudo bem. Se queres sexo, então devias ter relações sexuais, mesmo como prostituta, se necessário. Afinal, apenas a alma realmente importa. E sabemos que Jesus nos salvou. Está tudo bem. E Paulo diz, obviamente, não. De facto, ele diz absolutamente não. Não é isso. Não é por aí. É uma distorção grave do Evangelho e uma distorção super perigosa. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Disseram eles. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Os nossos corpos, o que nós fazemos, não é irrelevante. Elas fazem parte de quem somos. E por isso devemos usar os nossos corpos para servir e honrar o Senhor. E além disso, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabais que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabais que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquela que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amigos, o sexo foi concebido pelo Senhor para unir duas pessoas, um homem e uma mulher, dentro de um casamento. E para fazer delas uma só carne. No entanto, se os cristãos formos unidos a Cristo, não é? Enquanto cristãos, nós somos unidos a Cristo, então, ao fazermos sexo como uma meretriz, uma prostituta, estamos, em essência, a levar Cristo ao profano e unir Cristo como uma prostituta, porque Cristo habita em nós e nós estamos unidos com Cristo e agora estamos unidos como uma prostituta. Então, estamos a levar Cristo ao profano. Isso é grave, gravíssimo, diz Paulo. Não é de admirar que Paulo os exorta, no versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A imoralidade sexual é algo sério e tem consequências duradouras. Eu imagino que todos nós sabemos disso. Não há nenhuma pessoa aqui que é perfeitamente puro na área do sexo. Não somos. E nós sabemos que há consequências. Há consequências pelos nossos atos no passado que fazemos. Atos errados. Há consequências para os nossos atos no presente. Há consequências para a pornografia online. Há consequências para tudo isso. Afeta o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa visão dos relacionamentos. Afeta muita coisa. Nós sabemos isso. E é por isso que Paulo sabe, há perdão, graças a Deus há perdão, mas há consequências que doem. E por isso Paulo diz, a única coisa segura que podemos fazer perante a imoralidade sexual, tentação sexual, é fugir dela. Mas como? Porque vivemos num mundo completamente obcecado pelo corpo e obcecado pelo sexo, não é? Na televisão, na internet, nas publicidades, nas piadas sujas, na escola, nas conversas, no trabalho. É tão fácil. Apenas clicar o rato e depois aparece no ecrã. Então, como é que podemos fugir dela? A verdade é que a arma mais poderosa que nós temos contra a imoralidade sexual é a palavra de Deus. Durante a noite, uma lanterna brilha, não é? E chama a atenção a todos os insetos à nossa volta que estão atraídos pela aquela luz, lanterna, não é? Porque é tão brilhante, brilha. Mas durante o dia, os insetos não são atraídos pela luz da lanterna. De facto, nós não conseguimos ver a luz da lanterna. Porquê? Porque o sol é bem maior, não é? É bem maior. A luz do sol significa que a luz da lanterna, ou seja, fica quase esquecido. Ninguém repara. Amigos, quando a glória de Deus é revelada como o sol, quando a glória de Deus é revelada, contemplada, valorizada, a atração da imoralidade sexual perde a sua força. E é por isso que é tão importante caminharmos perto com o Senhor, diariamente, estudar a sua palavra e orar. A palavra de Deus, tal como nós falámos ontem no clube, não apenas pode nos tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus, mas também é útil para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É um bom versículo para memorizar. E a malta do clube tem isso como desafio e como prémio, se vocês conseguem memorizar aqueles versículos em 2 Timóteo 3, 14 a 17, até o próximo sábado. Prémios. Mas é verdade, a palavra de Deus é mesmo importante e útil. Então, embora a imoralidade sexual promete prazer, esse prazer é tão momentário, passageiro, superficial, quando é comparado com a majestade e a beleza da glória de Jesus, revelado na sua palavra. Então, a palavra é chave nesta luta, é a arma mais poderosa. Mas, claro, há outros passos práticos também que podemos tomar, não é? Por exemplo, para os que estão a namorar como pessoas, garantir que nunca está sozinho numa sala com uma porta fechada é uma coisa, obviamente, sensata para se fazer. Para quem usa telemóveis e computadores, que é tipo todos nós, pode ser importante instalar filtros eficazes que bloqueiam imagens e vídeos inapropriados. E se nós temos filhos, é ainda mais importante que eles tenham estas aplicações. Evitar fazer zapping à noite, quando estamos sozinhos, também parece bastante sensato. Há tanta coisa, mesmo na televisão, temos de ter cuidado e evitar fazer aquele zapping. Mas, para além disso, na minha experiência ao longo dos últimos 10 anos aqui, a falar com estudantes, um dos passos mais eficazes para fugir da imoralidade sexual é falar com alguém sobre isso, prestação de contas. Isso parece super vergonhoso e humilhante e difícil. Como é que eu posso fazer isso, falar com alguém e pedir ajuda? Mas, de facto, é muito mais fácil lutar contra a tentação com alguém a ajudar,
com alguém que já orado por ti e contigo do que lutar sozinho. Satanás não quer que tu fales com alguém. Satanás não quer. Ele quer que tu fiques sozinho e sentes aquela culpa e começas a pensar, afinal não sou um cristão porque eu estou sempre a falhar. Ele quer isso, tudo em secreto. Mas quando estas coisas são trazidas para a luz, quando nós falamos como cristãos maduros ou um líder da igreja, é uma grande ajuda. Não importa com quem tu falas, que seja um cristão maduro, que pode ajudar. Bem, já disse muita coisa, estamos a acabar. Há muita coisa no texto que não abordamos, mas o ponto principal que Paulo está a fazer aqui, no capítulo 6, é que os verdadeiros cristãos devem viver vidas radicalmente diferentes dos do nosso mundo. O mundo obcecado pelos direitos e pelo corpo. Pois fomos salvos para sermos um novo povo. Um povo que vive vidas santas, vidas piedosas, vidas radicais. Vidas dedicadas a Jesus que não se agarram aos seus direitos e que não vivem apenas para prazer. Mas vidas que apontam ao mundo para a verdadeira alegria e a verdadeira esperança que nós temos em Jesus. Então vamos orar para que assim seja. Vamos orar. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor, obrigado que nós fomos libertos da escravidão. E agora nós pertencemos a Ti. Mas nós fomos comprados por preço. Alto preço. O sangue de Jesus. Obrigado que nós pertencemos a Ti agora, Senhor. Nós pedimos que possas estar conosco e que nós possamos viver vidas que são radicalmente diferentes dos do mundo ao nosso redor. Que nós possamos ser pessoas que não se agarram aos seus direitos em tudo. A dizer, é meu direito, eu mereço. Mas que nós possamos estar dispostos até sofrer injustiça para o bem do Evangelho. Que nós estamos dispostos a caminhar o caminho da cruz. A negar a nós próprios e a seguir Cristo. Que nós possamos ser sábios e santos e fugir da tentação sexual. Senhor, obrigado que há graça e perdão para todos em Cristo. Obrigado que não temos de levar a culpa do nosso pecado conosco diariamente, porque Cristo já nos salvou. Ele já nos lavou e justificou e santificou. Obrigado. Mas oramos, Senhor, que agora, enquanto Teu povo redimido, que nós possamos viver vidas que glorificam a Ti. Nós precisamos de Ti para fazer isso, não conseguimos fazer isso através do nosso esforço. Então nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda e o Teu poder a atuar em nós, hoje e ao longo desta semana. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.